Sejam bem-vindos a esse novo tópico que nós vamos trabalhar com o conceito de recursão, que é muito utilizado em estrutura de dados, principalmente para estruturas mais complexas, conforme nós vamos ver logo na sequência. A ideia de recursão é quando uma função chama ela mesma. Aqui nós temos esse exemplo do Bob Esponja, que você tem um Bob Esponja maior, está segurando uma caixa. Tem outro Bob Esponja que está segurando uma caixa, abre, tem o Bob Esponja e vai abrindo recursivamente, sempre tem o Bob Esponja. Aqui temos esse outro exemplo, biscoito da sorte, ele encontrou o biscoito, ele abriu o papel, leu e viu que ele estava no papel. Isso indica uma recursão, que ele vai achando o papel, quando ele abre o papel tem ele achando o papel. Quando ele abre o papel novamente, tem a pessoa achando o papel e assim por diante. Nesses dois exemplos, nós temos recursão, porém parece que tanto no exemplo do Bob Esponja quanto no exemplo do biscoito da sorte, não existe um final. E quando nós trabalhamos com recursão em programação, você vai precisar definir o final, ou seja, quando que a recursão termina, quando que ele vai parar de chamar ele mesmo. É muito utilizado para repetição de tarefas, quando uma estrutura de repetição não é muito adequada. Por exemplo, para você fazer a construção de uma árvore binária, fica mais complicado você trabalhar com uma estrutura de repetição. É muito mais fácil você utilizar a técnica de recursão. E aqui, conforme eu comentei anteriormente, para você fazer a construção de estruturas de dados específicas, você pode utilizar essa técnica. Agora vamos ver alguns exemplos de implementação. Nós vamos desenvolver o primeiro exemplo aqui no Google Colab, que será um exemplo bem simples para mostrar várias mensagens e você vai entender as diferenças entre um for, uma estrutura de repetição, e utilizar a recursão para resolver o mesmo problema. Se eu quiser imprimir uma mensagem 5 vezes, eu posso fazer um for in range 6 e fazemos um print, por exemplo, recursão. Se nós executarmos, aqui inclusive ele vai fazer a conexão com o ambiente do Google Colab, ele vai mostrar essa mensagem 5 vezes. Conforme você pode observar aqui, na verdade, como o range ele começa em 0, ele vai mostrar 6 vezes, só vamos mudar aqui para 5, para ele mostrar essa mensagem 5 vezes. Vamos agora tentar executar o mesmo processo utilizando recursão. Eu vou criar uma função chamada recursão. Vamos fazer um print com a recursão, com o mesmo texto. Criamos essa função. Se você quiser executar essa função, você simplesmente chama pelo nome dela, recursão. Só que veja que nesse exemplo ele mostra um print. Estamos chamando uma vez essa função. Nós podemos, por exemplo, colocar um return com o valor. Só que ao invés de você retornar 1, 2, 3 ou um determinado cálculo matemático, nós vamos retornar a própria função. Então quer dizer que quando nós chamarmos essa função, ele faz o print, chama a função novamente. Depois ele chama novamente. Vamos criar essa função, chamamos ela aqui, e você vai observar que ele está mostrando essa mensagem várias vezes. É a mesma coisa que você fizer um while true ou um loop infinito, pois toda vez que você chama a função, ela chama ela mesma e nunca vai conseguir sair de dentro da função. Esse é o exemplo da imagem do Bob Esponja e do biscoito da sorte, que ele não existe um fim para terminar a recursão. E se nós observarmos aqui embaixo, ele gera um erro, recursion error, e ele indica que ele já excedeu o limite máximo de profundidade para ele executar a recursão. Isso é uma particularidade do sistema operacional que você estiver trabalhando, que ele pode não deixar você executar muitas recursões.
Se você, por exemplo, fizer esse teste na sua máquina, talvez você não tenha esse erro, dependendo do sistema operacional. Como aqui nós estamos no ambiente do Google Colab, ele já tem alguns recursos para evitar consumo alto de memória. E o nosso objetivo agora é executar essa função por somente 5 vezes. Ou seja, nós vamos definir um ponto de parada, quando que eu quero que a recursão termine. Para isso, nós vamos precisar passar um parâmetro, que eu vou chamar esse parâmetro i. Vamos incrementar esse parâmetro i mais igual a 1. Toda vez que ele chama essa função, ele vai passar esse parâmetro com o valor incrementado. E vamos fazer um if. If i for igual a 5, então nós fazemos um return. Quando nós colocamos esse return, ele vai parar a recursão. Caso contrário, se o i não for igual a 5, nós vamos chamar novamente a função recursão, que inclusive eu posso apagar essa linha, só que veja que essa função recebe um parâmetro. Então, nós vamos passar o parâmetro i. Na primeira vez que eu executo essa função, vamos supor que aqui eu vou colocar o valor 0, eu passo o i igual a 0. Ele faz o print, incrementa o i vai valer 1. Chama a recursão e vai passar o i valendo 1. Ele volta novamente para essa execução, incrementa o i, vai valer 2, passo 2, depois vai valer 3, vai valer 4 e quando ele vale 5, ele faz esse return e ele para de executar essa chamada recursiva. Vamos tentar executar esse código. Executamos novamente a recursão e veja que ele fez corretamente, mostrou as mensagens 5 vezes. Vamos agora para o PyCharm para fazer um debug passo a passo, para você entender melhor. Vamos clicar em Run. Colocamos um breakpoint de linha e vamos fazer um debug. Selecionamos a recursão 1. Veja que ele já começa a execução. Vamos clicar aqui para ele entrar e veja que ele vai fazer o print. O valor de i é igual a 0. Faz o incremento do i, vale 1. I não é igual a 5. E veja que agora ele entra novamente na recursão. Note que ele está aparecendo a indicação do módulo, que é o arquivo, e eu já chamei essa função uma vez. Então, ele coloca essa chamada da função aqui. Quando eu clico para entrar nessa função de novo, veja que ele faz mais uma chamada da função recursão. E agora o i vale 1. Faz o print, o i vale 2. Vai chamar a recursão novamente e agora ele vai passar o i com o valor igual a 2. Veja que ele empilha mais uma chamada. Quando você trabalha com recursão, ele está usando por trás dos panos o conceito de pilha. Ele vai empilhando as chamadas recursivas. O i vale 2, incrementa o i. Veja que agora o i vale 3. Ele vai chamar novamente a função recursão com o i valendo 3. Quando eu clicar nesse botão, você vai notar que ele vai empilhar novamente a função. Mais uma chamada. O i vale 4. Vai fazer mais uma chamada da recursão. Note que ele empilha mais uma chamada. O i finalmente vale 5. Agora que ele vai começar a desempilhar. Eu chamei essa função uma vez, 2, 3, 4, 5. Ele vai adicionando cada chamada dentro da pilha. Como o i é igual a 5, ele entra no return. Quer dizer que agora ele vai começar a desempilhar essas chamadas. Note que quando eu apertar no return, fica olhando aqui o valor i igual a 5. E também nessa parte da esquerda, veja que o i foi igual a 4, quer dizer que ele está desempilhando as chamadas recursivas. Por isso que aqui ele fica selecionado bem na parte que ele terminou a execução. E veja que agora temos 1, 2, 3, 4 chamadas. Executamos novamente, i é igual a 3, ele desempilha mais uma chamada.
i é igual a 2, ele desempilha mais uma chamada, i é igual a 1, e por final ele desempilha a última chamada e termina a execução. É muito importante que você saiba que quando você trabalha com recursão, ele empilha as chamadas e depois, quando ele tem um return, ou um ponto de parada, ele vai desempilhando as chamadas. E na próxima aula nós vamos desenvolver mais um exemplo de recursão. Obrigado e até lá!